Então, meu querido amigo, minha querida amiga, uma ótima tarde. E você que está por aí no seu coração, meditando em Deus, pensando em Deus, o que eu faço para encontrar Deus? Nessa tarde venho despertar para você. Nessa tarde eu quero falar um pouquinho para você e dar um pouco de orientação e dar um conselho para você. Você deve ter muito cuidado para de repente você não ser coagido, puxado pela camisa, levado para dentro de um lugar chamado igreja para virar um adestrado do sistema religioso. Eu aconselho a você a ter muito cuidado nessas coisas, porque isso é muito perigoso. Quero falar uma coisa para você. A maioria das pessoas que estão dentro desses lugares, eles estão mais por causa do medo. Por causa do medo de Jesus voltar e eles ficarem e não ir para o céu. Eu lhe dou um conselho. Essas coisas de Jesus voltar, a doutrina do medo do inferno, tudo isso que é pregado dentro desses lugares é uma faca de ponta dentro da teologia, que é a doutrina que predomina, a doutrina do medo. Centenas de pessoas vivem aterrorizadas por causa do ensino que o Vaticano passou para a igreja pentecostal tradicional e depois isso se espalhou pelas igrejas neopentecostais, etc., onde as pessoas são levadas e trazidas, puxadas pelo cabresto da religião e da doutrina do medo. Portanto, amigo, tenha muito cuidado com essas coisas, para você não cair nesses laços. Então, por falta de conhecimento, muitas das vezes a pessoa não lê a Bíblia e vê falar em Deus ali. Já tem pessoas falar assim, todo lugar que fala em Deus é bom. Eu já vi falar muito isso. Mas muitas das vezes a pessoa não tem conhecimento e por causa da falta do conhecimento ela fica fraca, vulnerável, fácil de ser levada, puxada para dentro de um lugar chamado igreja para ser tosquiada, para pagar dízimo, para se submeter a ministério, para fazer tudo aquilo que a palavra de Deus não manda, que a Escritura Sagrada não manda. Então, eu vou te dar um conselho. Eles usam essa doutrina, a doutrina do inferno, a doutrina do medo, porque não tem uma coisa pior do que o medo para escravizar pessoas. E a doutrina do inferno é um elemento totalmente contagioso. Mas a palavra inferno quer dizer sepultura, o mundo dos mortos, segundo a mitologia grega. E a Igreja Católica Apostólica Romana criou um caos, colocando castigo eterno e a doutrina do inferno. Porque Jesus, quando falava sobre o inferno, Jesus fazia uma comparação, ele fazia um paradoxo sobre o Geena. Geena, que era em Jerusalém, um local comum que nos dias de Jesus Cristo os homens criminosos, homens violentos, homens que matavam pai, homens que matavam mãe eram jogados lá dentro ainda com vida, por causa da quantidade deles. E por causa da quantidade de lixo que era jogado naquele local, um gás metano dava assistência para as chamas não se apagarem nem de dia e nem de noite. Então, esse aqui era o inferno a qual Jesus de Nazaré se referia. Então, ali dentro jogados criminosos, homens que matavam pais e mães, e ali havia prantos, familiares pranteavam, e aqueles que estavam sendo jogados dentro ali, rangiam os dentes, todo tipo de sofrimento. Isso são palavras figuradas, né? Então Jesus Cristo fazia uma analogia aos filhos da perdição, onde os germes não morria e aonde o fogo não se apagava. Portanto, eu nessa tarde venho despertar você a ler a Escritura, pedir ajuda para que você seja salvo na mente, porque a salvação gloriosa em Jesus Cristo, Cristo Jesus, Ele já nos deu. E Ele disse assim, as minhas ovelhas
ninguém pode tirar da minha mão. No livro de Romanos, capítulo 8, no versículo 1 em diante, ele disse assim: nem uma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. Ele quer dizer que não andam segundo as obras da lei, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, o Espírito de vida em Cristo nos livrou da lei, da carne, da condenação e da morte. Fico por aqui. Deixe o seu like, nos ajude a compartilhar. Chame seu irmão que gosta de coisas da Bíblia. Chame sua irmã que gosta de ouvir conselhos da Bíblia. São coisas que impactam, são coisas que trazem um impacto para a pessoa as primeiras vezes que vê, mas depois a pessoa, com o tempo, vai vendo a Escritura, vai sendo ajudada e depois ela vai compreender que muitas coisas são apenas para levar pessoas e prenderem dentro de determinados lugares. Tenha uma ótima tarde e se inscreva nesse canal.